Plim, plim. É tempo de destravar. É tempo de destravar e subir no palco. Todo mundo deveria aprender a falar em público. 10 códigos para destravar e começar a falar em público. De aprendiz a mago da oratória. Oratória de alto impacto. E eu sou Giovanni de Souza e ajudo profissionais de todas as áreas a falar de forma clara, objetiva e confiante. E eu preparei esse e-book com 10 códigos para ajudar o profissional a levar até os confins da terra a sua ideia, o seu conteúdo, a sua experiência. E nós estamos vivendo um tempo onde muitas oportunidades novas vão surgir. E eu quero ajudá-lo nesse sentido de estar preparado para levar, através da oratória de alto impacto, a sua mensagem. Mas, Giovanni, qual a minha mensagem? Eu ajudo engenheiros, por exemplo, qual a mensagem que um engenheiro pode levar para as pessoas? Se um engenheiro, ele chegou ao final da sua graduação e ele é um especialista, ele aprendeu muitas coisas na academia, aprendeu muitas coisas na sua vida pessoal e na sua vida profissional que pode ajudar as pessoas no dia a dia. O que um engenheiro, por exemplo, ele pode ajudar um engenheiro de produção. O que um engenheiro de produção pode ajudar pela forma como ele tem o conhecimento das estruturas, dos métodos, das estratégias, dos projetos, como que ele pode ajudar a organizar melhor o tempo das pessoas, como que ele pode ajudar as pessoas a organizarem seus projetos e levarem ele do início ao fim como um engenheiro. Então, se em você tem a autoridade do engenheiro, ei, vem trazer a sua mensagem, as pessoas precisam ouvir o que um engenheiro pode ajudar. Ei, se você é uma nutricionista, você como nutricionista, você tem condições de ajudar muitas pessoas. Alimentação saudável, o que é o glúten, porque a importância dos alimentos não industrializados. Você pode falar sobre muitas coisas e as pessoas estão aqui para querer ouvi-lo, para querer aprender com você. Então, para cada um profissional, para cada um especialista, que vem aqui trazer a sua mensagem, existe 1 milhão de pessoas esperando para ouvir a sua mensagem. Isso pode se tornar uma oportunidade de trabalho, isso pode se tornar uma segunda renda, isso pode se tornar uma MEI, microempreendedor individual, que você pode começar a produzir material. É muito importante você vir para o mundo online, para o mundo digital. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, eu sou professor há mais de 30 anos e sempre trabalhei no mundo presencial. Então, fui lá consultor do Senac no Rio Grande do Sul, em mais de 100 municípios, levando mensagens, palestras para os mais diferentes tipos de empresas, associações comerciais, empresas privadas, empresas públicas, prefeituras. Depois, me tornei um palestrante independente, fazendo palestras em vários lugares do Brasil. Depois me tornei um palestrante do Senac aqui em Curitiba, fazendo cursos na base do Senac, mas também em toda a região metropolitana. Depois me tornei um gestor público, sendo secretário mais de 7 ou 8 vezes, ocupando os maiores cargos da gestão pública há mais de 20 anos. Então eu já tive equipes de 8 pessoas, de 10, de 100, de 3.500 pessoas, uma equipe de 3.500 pessoas, quando fui gestor de saúde pública. Então a oratória de alto impacto me proporcionou inúmeras situações, quando eu tive que fazer um evento, quando eu tive que apresentar numa determinada solenidade, apresentar um projeto, representar os líderes, representar o governo, representar a minha empresa, fazer aula para os alunos, fazer aula para a equipe, treinar pessoas, treinar gestores. Então eu cheguei a ter abaixo de mim mais de 30
chefes, diretores e treiná-los para ajudar com que eles façam com que as suas metas sejam cumpridas, suas equipes sejam geridas. Então essa experiência me capacitou com os 3 primeiros pilares que eu falei na aula de ontem. E na aula de ontem, quando eu expliquei o primeiro código. Qual é o primeiro código, Giovanni? A autoridade. Então eu consegui gerar em mim mesmo, pela experiência, pelos livros que já li, pelos treinamentos que já participei, a autoridade. Mas, Giovanni, por que você está falando isso? Porque provavelmente você também tem essa história. Então eu estou contando um pouco da minha história para você entender que você também tem a sua história. E muitas vezes você diz assim, mas Giovanni, eu não sei o que falar, eu não tenho o que falar, eu não sei qual conteúdo que eu vou levar, eu não sei qual mensagem que eu vou levar. Então, como muitas vezes você não sabe qual a mensagem que você vai levar, a primeira coisa que você precisa saber é a sua história, que é a autoridade, ethos. Ontem, quando eu falei lá a fórmula ELP, ethos, logos e patos, é a autoridade, a argumentação, que é o processo racional, e o processo emocional, que era o patos. Então, mas a autoridade é muito importante. E a autoridade é tudo aquilo que você já fez. Você diz assim, Giovanni, mas eu nem fiz muita coisa. Ei, você não tem ideia de como tem aqui fora pessoas. O que você acha que é esses 14 milhões de brasileiros que estão desempregados? 14 milhões de pessoas estão nesse momento desempregadas. Será que você não é uma voz que clama nesse tempo? Será que você não é o trabalhador da última hora que pode ajudar essas pessoas através da sua câmera do celular? Ajudar essas pessoas de alguma forma, levando elas para um caminho do entendimento de uma profissão, de um ofício, de aprender a fazer algo que você tem condição de ajudar, ensinar ela? Então, quando eu digo que ajudo profissionais e especialistas, eu estou ajudando essas pessoas a entender a importância e o poder da oratória de alto impacto. E eu tenho quase certeza absoluta que 99% de tudo aquilo que eu alcancei na minha vida pessoal e profissional tem a ver com a oratória, tem a ver com falar em público. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou especialista pela Universidade Federal em Desenvolvimento Regional e Local. Tenho especialização em várias áreas, em planejamento, gestão. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Nos últimos 30 anos, eu nunca precisei apresentar o meu currículo, a minha carteira de trabalho para as pessoas quando eu fui trabalhar para elas. Eu precisei apresentar depois de já estar contratado. Então, eu sendo secretário de inúmeras pastas, gestor de inúmeras pastas, executivo de muitas pastas, eu fui convidado pelo MEC para dar 3 disciplinas no curso de gestão MBA, que é o curso de pós-graduação do MEC, pelo IFPR do Brasil. E eu fui convidado para dar uma disciplina, depois eles me convidaram e eu fiquei dando aula em 3 disciplinas. E as 3 disciplinas, o MEC não pediu. Olha que interessante, eu vendi, eu convenci, eu mostrei para eles quem eu era na minha oratória. Quando eu fui entrevistado, eu fui contratado na hora para uma disciplina. E depois que eles me viram, que eles me observaram, que eles assistiram a minha aula, eu fui convidado para mais 2 disciplinas. Eu fiquei 3 disciplinas, treinando os coordenadores, que já são professores com mestrado, pós-graduação, os coordenadores do MEC, dos institutos federais e dos centros de formação profissional do Brasil. Tinha gente de todos os estados do Brasil. Esses coordenadores, esses gestores de centros de formação de educação do Brasil, todos eles são graduados, pós-graduados, com mestrado alguns, e eu fui convidado para dar 3 disciplinas de aula para eles. E eu não precisei apresentar meu currículo. Eu vendi o meu discurso pela minha autoridade. Eu já fui selecionado, todos os testes que eu passei em toda a minha experiência profissional, todos os testes. Ô, Giovanni, você veio aqui para se gabar, para dizer... Não, eu vim aqui para dizer para você que a oratória de alto impacto, ela leva você a lugares que você nem imaginou na sua vida.
Você nunca imaginou aonde a oratória de alto impacto pode levar você. Daí sabe o que as pessoas dizem? Desculpe a palavra, eles dizem que eu sou puxa-saco. Eles dizem que eu sou o bobo da corte. Eles dizem que eu sou o cara que fica bajulando, que fica agradando. Ei, ó, eu trabalhei com todos os gestores públicos de um município de 350 mil habitantes desde 1999. Claro, você é um baba-ovo, você é um puxa-saco. Tá bom. O que eu posso fazer se as pessoas dizem isso? Elas têm uma ideia e enquanto elas dizem isso sobre quem eu sou, eu avanço, eu evoluo, eu vou. Mas daí sabe por que elas dizem isso? Porque elas não sabem usar os recursos. Muitas vezes as pessoas que falam isso são pessoas que não conseguiram alcançar nenhum tipo de resultado, a não ser a graduação e seguir na sua profissãozinha, muitas vezes até o final da vida. Sentar numa cadeira lá de balanço, no final da sua vida e olhar para trás e vai ver que ela só foi, muitas vezes, um profissional que fez o cotidiano, o dia a dia, igual um robô. Mas daí ela não consegue entender. Então me diz uma coisa, como que eu conseguiria agradar só, ser puxa-saco, ser baba-ovo, ser não sei o que, como eles falam? Como que eu conseguiria fazer isso com prefeitos, com executivos, com gestores dos mais altos níveis de gestão, inclusive alguns de oposição? E como que eu vou lá se ele tem toda uma equipe? Sabe o que acontece? Muitos deles eu fui trabalhar no segundo ano. Sabe por que eu fui trabalhar no segundo ano? Porque no primeiro ano, sim, as pessoas que são aqueles que ficam agradando, que ficam fazendo o joguinho, esses são os primeiros que são contratados, mas são os primeiros que são demitidos. Sabe por quê? Porque eles não geram resultado. Eles não sabem fazer projetos. Eles não sabem pegar obras. Eles não sabem. Tem obras da Copa. Vai ter uma próxima Copa agora. Tem obras da Copa em todo o Brasil paradas. Tem obras das Olimpíadas. Tem obra do PAC, lá da gestão do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma. Tem obras da Dilma e do Lula parada até hoje, que não foram concluídas no Brasil. Uma obra que na China, uma obra que em qualquer lugar do mundo demora 6 meses, no Brasil demora 60 anos, não termina. Eu passo pela rodovia, nos viadutos todo dia, tem vigas por cima da avenida que não liga a nada, não tem nada no lado de lá e nada no lado de cá. São anos, 10 anos que aquelas vigas estão lá e não tem nada. Tem obras que você passa, que faz 5, 6 anos que eu passo e elas não estão prontas. Sabe por quê? Ineficiência. São pessoas ineficientes, não são eficazes, não são focadas em resultado, não pegam o projeto e colocam embaixo dos braços e vão até o fim. Tá cheio de coisa assim. Mas muitas vezes a sua vida pessoal e profissional também tá assim. Às vezes a sua vida pessoal e profissional também tá assim. Você não leva até o fim. Você não pega projetos e conclui. Você começa uma dieta hoje e para. Você começa uma atividade e para. Você não consegue concluir. Você não lê um livro até o final. Você compra livro e bota na estante e não lê. Lê as primeiras páginas, depois deixa lá. Tem outras coisas que vão envolver você. Ah, era para você fazer um curso e você não faz. Era para você fazer um treinamento e você não faz. E aí? Esse é o segundo código. Hoje eu estou falando o poder do aqui, agora. Então, ó, e outra coisa que eu aprendi. Ei, eu esqueci, deixei para trás. Todos aqueles que ficam falando sobre mim, quem eu sou, o que eles acham que eu sou. Ei, vai cuidar da sua vida. Plim, plim, ei, comece a cuidar da sua vida. Eu estou cuidando da minha. Ó, tô cheio de livros aqui, estou estudando, estou aprendendo coisas novas. Ontem comecei um novo treinamento, já estou em um treinamento, estou entrando no segundo treinamento, estou sendo treinado também. Eu escolho pessoas que estão no nível superior.
O meu mentor agora é de Harvard. O cara está estudando métodos e novas metodologias de mentoring em Harvard. Estou aprendendo com ele. Novos códigos. Estou aprendendo com a neurociência. Estou aprendendo a entender como funciona o cérebro humano com relação às emoções, com relação aos sentimentos. Estou descobrindo que o coração tem 40 mil neurônios. E o coração é um centro de inteligência. E que sentidos superiores, como compaixão, gratidão, contemplação, são sentidos do coração. É coração. Não tem como ensinar contemplação, compaixão, gratidão para o cérebro. Estou aprendendo. Sabe por quê? Porque eu sou eterno. Tudo aquilo que eu aprender aqui na Terra, eu vou levar junto comigo. Para onde, Giovanni? Nem sei ainda exatamente, mas eu vou levar junto. E eu não estou esperando me aposentar para sentar numa cadeira de rodas ou para sentar numa cadeira de balanço, porque eu não consigo caminhar. Estou fazendo caminhada todo dia de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, para fazer com que o meu corpo ele fique ativo. Eu tomo banho gelado desde dezembro do ano passado, todo dia. Teve dias que eu tomei banho gelado de menos 6 graus, para fazer com que o meu cérebro saiba que quem domina o meu corpo é a minha alma. Todo dia eu tomo banho gelado. Agora eu estou no paraíso, hoje o banho deve ter sido de 20 graus. Uau, já está chegando a primavera. Venci, estou vencendo o inverno. Venci dias de menos 6, de menos 3, de 1. A água gelava tanto os meus pés que eu tinha que secar os meus pés com secador de cabelo. As minhas mãos chegavam a ficar roxas. Mas eu venci. Sabe por quê? Porque eu não estou disputando com ninguém. Não tenho nenhum adversário. Não tenho nenhum inimigo. Eu não estou lutando contra ninguém. Eu estou procurando vencer a mim mesmo. Esse é o segundo código. O poder do aqui e agora. Cérebro, corpo, mente. Mente sana em corpo sano. Mente sana em corpore sano. Mente sã num corpo são. Eu. Você. Estou falando de você. Esse autodomínio. A percepção do corpo e do cérebro. O seu cérebro domina o seu corpo. Mas você domina seu cérebro. Então todo o controle pertence a você. O meu cérebro de manhã ele dizia assim: Giovanni, cara, tá menos 5, tá louco? Fica aí quentinho, que é isso? Não vai lá dar banho nesse corpo gelado. Menos 6. Cala a boca, cérebro. Eu contava assim, 1, 2, 3 e levantava da cama. 1, 2, 3 entrava no chuveiro. Daí o cérebro... Daí eu chegava, depois de um tempo, eu tomando banho com menos 6 graus. Passou a ser um hábito. Aí, sabe o que a grande maioria dos cérebros dizem pra mim, dos outros cérebros? Tá louco, eu não consigo. É isso. Daí se você não consegue, você tá certo. Se você diz que não consegue, você tá certo. Então tudo aquilo que eu digo que tá certo, que eu consigo, que eu não consigo, tá certo. Mas quem é você, cérebro? Esse é o segredo para a atitude frente aos novos desafios que você terá pela frente. Um autodomínio sobre você mesmo, do que eu vou chamar de domínio do eu. Domínio do eu. Quando eu tenho o domínio do meu eu, o domínio do meu cérebro,
A minha atitude, ela passa a ser uma atitude completamente diferente. O nosso cérebro, ele funciona de acordo com a nossa faixa etária. Estou falando aqui do segundo código hoje, para destravar e começar a falar em público. Jovens usam mais as emoções. Idosos usam mais a razão. E na meia-idade, aí nos 45 anos, a idade você usa os dois hemisférios em conjunto, mas serão mais distraídos. Às vezes eu tenho que ficar prestando atenção. Será que eu fiz isso, fiz aquilo? E eu tenho 56. Então, cérebros da meia-idade são mais práticos e têm uma visão holística das coisas, mas também esquecem fácil e são mais distraídos. O cérebro é uma das partes mais complexas do nosso corpo. Mas se você souber controlá-lo, terá resultados relevantes em todas as áreas da sua vida. Cérebro direito, então cérebro direito controla as emoções. Cérebro esquerdo controla o seu lado racional. Vou falar mais para frente um pouquinho quando eu vou falar sobre o medo, que é um outro código, como fazer gestão e controle do medo. Eu vou falar como que o cérebro, como que esses sistemas interagem. Nós temos 4 sistemas. Nós temos 4 sistemas que gerenciam o nosso corpo. Um é o sistema operacional. Depois eu vou falar sistema 1, sistema 2, sistema 3. Mas hoje eu só vim aqui para dizer para você a importância do aqui, agora. E a importância de você ter controle sobre o seu eu. Então, quando eu vou lá no palco, tem uma pessoa que eu estou ajudando, ela vai falar no dia 13. Ela vai falar no dia 13. Só que ela já faz 10 dias que ela está ansiosa, que ela tem dificuldade de dormir. Cada vez que ela lembra que ela vai falar, ela fica com taquicardia, o coração fica batendo, o cérebro fica... Ei! Aqui e agora. Autocontrole, domínio do eu. Esse é o segundo código. Pega o código aí. Plim, plim. Então, o apresentador. Quando eu aprendo a arte da oratória, que é a estrutura da oratória clássica, quando eu aprendo a habilidade da oratória moderna e quando eu aprendo a espiritualidade da oratória holística, eu tenho a autoridade, eu tenho domínio da estrutura da oratória, da organização da argumentação. Então eu estruturo a minha palavra, a minha fala. E aí no segundo momento eu uso isso com os recursos emocionais e elevo isso para um outro nível com os recursos da espiritualidade. Então, quando eu vou fazer uma apresentação, seja ela qual for, é muito importante o aqui e agora. Então, por exemplo, eu sento, eu procuro respirar, eu procuro fazer um equilíbrio, o meu cérebro precisa estar equilibrado. E uma coisa muito importante, oratória de alto impacto. A comunicação, ela é uma ferramenta. Então, se você pegar um pincel, é uma ferramenta. Se eu pegar um martelo, é uma ferramenta. Se eu pegar uma furadeira, é uma ferramenta. Todas elas têm uma finalidade. A fala, o poder da palavra é uma ferramenta. E se você aprender a usar essa ferramenta de forma clara, objetiva e confiante, se você aprender a usar essa ferramenta que é a oratória, e ainda além de aprender oratória, eu ensino você a aprender oratória de alto impacto. Por que oratória de alto impacto? Porque você em 30 segundos você pode convencer. Em 30 segundos você pode tocar. Em 30 segundos você pode curar. Em 30 segundos você pode informar. Você pode fazer isso em 30 minutos, 3 horas, 30 dias, o ano todo. Como, Giovanni? Usando
aprendendo a usar a ferramenta. Então, a ferramenta certa, o método certo, a fórmula certa, a estrutura certa, no momento certo. Então, por isso que a aula de hoje é aqui, agora. Então, quando eu estou no aqui, agora, eu estou lá presente. Então, a primeira coisa que eu paro, e por que eu não fico nervoso na minha apresentação? Por que eu não fico ansioso na minha apresentação? Porque eu sei o que eu vou dizer. Aí o que eu faço? Eu crio a estrutura e o meu cérebro, ele só fica procurando algumas ideias para que no dia da apresentação eu faça isso melhor. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma abertura. Então eu sei que eu preciso fazer uma abertura. Eu sei que eu vou falar durante uma aula de 40 minutos. Então eu preciso fazer uma abertura. Eu vou precisar ter conteúdo para dar nesse dia durante 40 minutos. Eu vou ter que saber, então, se eu vou fazer uma dinâmica, como que eu vou passar, se eu vou usar o PowerPoint, se eu vou usar o computador, se eu vou fazer um flyer, se eu vou fazer uma apostila. Então, eu organizo toda a estrutura da minha aula, aí depois que eu tenho toda a estrutura da apresentação, da mensagem pronta, eu vou pensar no final. Então, como eu já sei o que eu vou falar e eu já tenho a estrutura do que eu vou falar, eu não tenho mais por que ficar ansioso. Agora, enquanto eu não organizar a estrutura, enquanto eu não organizar o que eu vou dizer, enquanto eu não tiver isso pronto, esse material pronto, eu vou gerar ansiedade. Por isso que é o cérebro. O cérebro vai estar, porque o cérebro vai te cobrar. Ele vai dizer, ei, o que você vai fazer lá no dia? Ei, como que você vai falar? Ei, como que é o ambiente? Ei, como que é o lugar? Ele vai ficar perguntando para você o tempo inteiro. Agora, quando você organiza tudo, deixou tudo arrumadinho já, tá tudo organizado, o cérebro ele não vai ficar perguntando mais. Por quê? Porque ele sabe, ele tem entendimento do que você já fez. Aí o que você fica procurando só? Você fica procurando, pô, como é que eu vou fazer a abertura? Ah, eu acho que eu vou fazer a abertura levando um objeto. Ah, já sei, vou levar a varinha. Ah, já sei, eu vou fazer uma mentoria, vai ter uma mentoria, e eu vou levar 2 varinhas e vou dar de presente. Tá, mas eu vou levar 2 varinhas e vai ter 10 pessoas ou vai ter 20 pessoas na mentoria. Como que eu vou fazer se eu vou levar 2 varinhas? Então eu preciso ter uma dinâmica. Eu vou escolher uma pessoa no início e uma pessoa no final. Aí eu já tenho. Então, ó, eu posso chegar lá com uma varinha. Eu vou fazer uma dinâmica. Mas eu posso chegar lá com uma pedra. Eu posso chegar lá com vários objetos, qualquer... E daí o meu cérebro só fica buscando, baseado no público, quem é meu ouvinte, que tipo de ouvinte que eu vou ter. Eu posso levar um livro e dar um livro de presente para cada um. Então eu fico só pensando qual é a estrutura da organização que eu vou fazer na minha abertura. Aí depois, o conteúdo, depois que eu abri e eu criei o primeiro momento de atenção, e criei o primeiro momento de vínculo com as pessoas, eu começo então a apresentar a minha mensagem. E agora como é que eu vou fechar? Como vai ser o fechamento? Aí o meu cérebro só fica procurando isso antes do evento, para que eu possa fazer uma oratória de alto impacto e que eu possa fazer a diferença durante aquele minuto, daqueles minutos, aquela hora. Então, a programação está toda no meu cérebro, mas o aqui agora... Então, quando eu paro aqui agora, antes do evento, eu paro aqui agora e eu fico pensando, não, ai meu Deus, e aí eu vou pensar se a minha apresentação ela é uma oportunidade ou ela é uma ameaça. Eu vou falar mais sobre isso lá quando eu vou estar ensinando para você o código do medo. Então, sempre para mim, toda apresentação que eu vou fazer de alto impacto, ela é uma oportunidade. Ó, agora é uma oportunidade. Esse momento é uma oportunidade, não é uma ameaça. Então, aqui agora é o segundo código. O cérebro é o domínio do meu eu. Quando eu estou planejando, eu paro aqui agora e eu vou pensar como que eu vou fazer a abertura. Depois que eu já sei como que eu vou fazer a abertura, eu penso como que eu vou fazer a apresentação. 30 minutos, não vale a pena usar PowerPoint. 30 minutos, não vou usar o computador. Eu vou falar com as pessoas. 4 horas.
eu vou precisar interagir entre falar com as pessoas e falar para as pessoas. Então eu vou botar algumas lâminas de PowerPoint, algumas imagens de PowerPoint, para falar para eles, interagir com eles, porque daí eu sei que eles têm linguagens de comunicação. Esse também vai ser um dos temas do nosso livro. Então, como eles têm 4 linguagens de comunicação, eu preciso em algum momento falar para eles, não com eles. Então, em algum momento eu vou falar com eles e momento para eles. Então, como eu sei essas técnicas, essas ferramentas, quando eu paro para pensar aqui agora, eu organizo isso. E aí eu paro para pensar aqui agora, o fechamento. Está tudo pronto. Aí eu vou para o evento. Aí eu sempre chego 10, 15 minutos antes em qualquer evento. Por quê? Para recepcionar as pessoas, ou para que eu esteja já habituado com o ambiente, a energia do ambiente. Quem chega recebe a minha energia, não o contrário. Eu chego e entro na energia das outras pessoas. Como eu chego antes no ambiente, é muito importante o aqui e agora para chegar antes, porque todo o ambiente está com a minha energia. Quando as pessoas chegam, elas já entram na minha energia. É outra frequência. Isso é uma técnica também. Plim, plim. O plim, plim pega o código. Então, não entre na energia dos outros. Leve você a sua energia. Aí, eu estou lá respirando. Então, quando eu percebo que vai chegando mais perto do momento, eu sou humano igual a você. O meu coração começa, assim, a bater mais rápido. Mas como eu tenho domínio do eu, e eu tenho um controle sobre o meu cérebro, eu tenho um controle sobre o meu corpo, eu percebo. E como eu percebo que o cérebro começou a fazer um tipo diferente de frequência, eu respiro, eu olho para as pessoas, eu sorrio, eu pego um livro, eu leio um pouquinho, aí eu vejo se está tudo pronto, dou mais uma olhada nos últimos detalhes, está tudo pronto. Aí o cérebro começa a falar alguma coisa assim, cérebro, pode ficar tranquilo, eu tenho tudo sob controle, não se preocupe. E aí o corpo volta a ficar normal. Aí então, se eu vou fazer uma apresentação, se você vier aqui agora medir a minha frequência, a frequência cardíaca, você vai ver que está normal. Falando em 2 redes, seja no YouTube, seja no Instagram. Então, controlar o cérebro, controlar o meu eu, saber o que você vai fazer, como você vai fazer, é um dos códigos que você precisa aprender para subir no palco. Falar em público. 10 códigos para destravar e você começar a falar em público. Pegue aí, se você ainda não pegou na bio do Instagram, e me acompanhe todo dia, 7 horas e 1 minuto. Eu estou aqui para trazer mais um código. Hoje foi o 2º código. E se você ainda não viu o primeiro, a fórmula dos antigos gregos, a fórmula de Aristóteles, ELP, Ethos, Logos e Pathos, a origem da oratória. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim. Saúde o Deus que habita em você. Bem-vindo à escola Os Segredos da Oratória. Um lugar que vai ajudar você a subir no palco, destravar e começar a falar em público de forma clara, objetiva e confiante. Oratória de alto impacto. Valeu, até amanhã, espero você.